Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero apresentar um livro muito importante, publicado aí pela CPAD, um livro que me ajudou também na preparação de uma aula sobre dons ministeriais na igreja. Bom, próprio título, Dons Ministeriais da Igreja, Padrões Bíblicos para o Serviço Cristão. É um livro do pastor Estevam Ângelo de Souza, é a reedição do livro Os Dons do Ministério, Títulos e Dons do Ministério Cristão. Tá? É um livro que já está há bastante tempo no mercado, né? Então a gente vai estar mostrando um pouquinho desse livro aqui para vocês. Antes, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue lá a nossa página no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, e na descrição do vídeo tem todos os nossos canais parceiros. Bom, vou mostrar aqui o conteúdo, né? Essa aqui é a sexta impressão, primeira impressão 1993, essa impressão aqui é de 2021. Bom, no índice a gente já encontra, né? São 10 capítulos que vai trabalhar a questão dos dons ministeriais. Então a gente encontra aqui o capítulo 1 falando de ministro, capítulo 2 apóstolo, capítulo 3 profeta, 4 evangelista, 5 pastor, 6 mestre. Aí o 7 vai trabalhar o sustento do pastor, o 8º características prefiguradas, 9 a ordem das ordenanças, 10 ancião, presbítero, bispo, diácono. Aí tem um pós-fácil e conclusão. São mais ou menos aí 110 páginas. Ainda tem aqui uma dedicatória, prefácio, introdução. Bom, aqui a gente tem o índice das abreviaturas, a dedicatória, prefácio a segunda edição, introdução. Então aqui, por exemplo, a gente já tem a diagramação, é uma diagramação bem simples, né? Olha só, a letra é confortável. Chamada divina para um trabalho divino sempre leva o homem de Deus a sentir um profundo amor pelas almas e o peso da responsabilidade pela sua salvação, sem pensar em posição, honra ou interesse material. Então ele vai falar um pouquinho aqui sobre a chamada divina nessa introdução. Então a chamada divina inflama, a instrução prepara intelectual importante, ninguém pode ensinar o que não aprendeu. Então ele vai trabalhar aqui sobre a habilitação e preparação. Claro que as duas coisas andam juntas, né? Então aqui você vai ter assim, uma explicação muito pastoral com relação aos dons ministeriais. O capítulo 1 ele vai trabalhar sobre o ministro, né? Lembrando que o material ele foi publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então tem muita coisa aqui que vai assim, entrar muito no perfil congregacional das Assembleias de Deus, né? Então o capítulo 2 já vai trabalhar o apóstolo. Lembrando que os dons ministeriais, eles estão descritos, né, lá na passagem de Efésios, capítulo 4, do 1 ao 11. Então aqui ele vai explicar sobre o dom ministerial do apóstolo. Ele vai trabalhar habilidade, características, credenciais, qualidade. Aí ele vai, claro, mostrar os 12 apóstolos enviados pelo Filho e mostrando que Jesus também é um apóstolo, né, lógico. Aí ele vai trabalhar sobre as qualificações credenciais de outros apóstolos, como Paulo, Barnabé, né? Então ele vai mostrar aqui também isso, né? Portanto, se a igreja ainda continua na terra, tendo os mesmos serviços a desempenhar, o Espírito Santo que chamou e enviou o terceiro grupo apostólico ainda permanece com a igreja, não deve haver receio em afirmar que através dos séculos tenham surgido homens levantados por Deus com ministérios semelhantes aos dos primeiros apóstolos. Então ele vai explicar, né, a sua posição com relação a esse dom. Depois o profeta, o capítulo 3, a mesma coisa. Ele coloca sempre em evidência Jesus como exemplo, né, de profeta, assim como ele colocou como exemplo de apóstolo. O profeta no Antigo Testamento, ele vai trabalhar um pouquinho, mas aí ele vai mostrar o profeta como um dom ministerial segundo as Escrituras, colocando passagens bíblicas e aí trabalhando sempre temas. A diagramação é muito simples, então ele dá só texto, né? Sem assim muitos espaços entre um tópico e outro. Ele apenas diferencia através de letras. Então aqui a finalidade do ministério dos profetas, diferença entre os dois ministérios, né, com relação ao ministério profético no Antigo e Novo Testamento, ele vai diferenciar. E aí nós já encerramos o capítulo 3.
Capítulo 4, evangelista. Evangelista significa o proclamador de boas novas, ou que leva o evangelho da salvação. Ele coloca sempre em evidência Jesus como o evangelista, um exemplo de evangelista. O dom de evangelista, né? Então ele explica o que seria o evangelista, qual é as características de um evangelista. Capítulo 5, o pastor. De todos os ofícios do ministério cristão, o pastorado é o mais conhecido em nossos dias. Então ele dá a evidência de Jesus como pastor, Jesus é a base, é o exemplo, né? Somos imitadores dele. Então o dom de pastor, o pastorado eficiente é um dom de Cristo, não depende de curso especial, nem é produto de treinamento. Cristo deu a sua igreja, Efésios 4:11. Então é interessante, né? Claro que tem que ter o preparo, tem que ter sim uma especialização por meio de seminário, é importante, mas pastor, pessoal, e os dons ministeriais é chamado, tá? Então uma coisa que eu deixo claro para vocês, é chamado. Então uns são chamados para apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, né? Pastores e mestres. Então é chamado, claro que precisa aliar o chamado com a preparação. Então as qualidades do pastor, ele vai citar aquelas passagens lá de Tito e 1 Timóteo, né? Que ele vai trabalhar, olha só, hospitaleiro, modesto, apto a ensinar, não dado a muito vinho. Ele vai explicar, é um capítulo que gasta muitas páginas para poder trazer essa explicação com relação ao dom de pastor. Depois, o capítulo 6, o dom de mestre. Então, mestre é um dom ministerial que ocupa um lugar específico e muito importante na igreja, porque são as pessoas que ensinam, né? Tem esse chamado, né? Então, o exemplo sempre em Jesus como mestre. Partindo do exemplo de Jesus, a gente vai trabalhar o dom de mestre e a finalidade, né? Aquele que tem um dom de ensinar, né? Que trabalha de uma forma bem assim intencional. Claro que o dom dado por Deus, né? Dom vem sempre de Deus. E é claro que nós devemos exercer e também exercitar os nossos dons por meio de sempre buscar assim uma qualificação. O capítulo 7 vai trabalhar sobre o sustento do pastor, claro que já não é sobre os dons, mas algo que envolve o dom ministerial de pastor. Ele vai trabalhar um pouquinho sobre o sustento, questão dos pastores ser remunerados na igreja, ele vai trazer uma ótica bíblica sobre isso também. Esse é o capítulo de número 8, tá bom? Capítulo 9, a ordem das ordenações, a questão da ordenação pastoral, questão da ordenação com relação aos dons ministeriais. Capítulo 10, ancião, presbítero, bispo e diácono. Eu faço um paralelo aqui agora porque vai depender muito da igreja, vai depender muito do sistema congregacional, porque, por exemplo, o presbítero numa igreja com sistema congregacional presbiteriano é diferente do presbítero nas igrejas da Assembleia de Deus. Eles têm uma pequena diferença, né? Assim como o bispo para a igreja que segue a linha episcopal e também o bispo na igreja que segue a linha aí, congregacional. Então tem uma diferença, ele vai trabalhar de forma geral. E o diácono também eu vejo também dessa maneira, um chamado, também um dom ministerial ser diácono, ele vai explicar, né? Na ótica que eu creio, né, ancião, presbítero, bispo tem uma função muito parecida com a do pastor mesmo, tá? E o diácono é uma questão distinta. Então ele vai explicar isso aqui também, trabalhando um pouquinho, né, a opinião de autores diferentes com relação a isso, perspectivas bíblicas. E aí nós chegamos aqui à conclusão, né? Tem um pós-fácil, ele vai trabalhar alguns temas também, né? E aí nós temos a conclusão é muito interessante, apesar de curtinha, ela é muito boa também. Então esse é o conteúdo deste ótimo livro, Dons Ministeriais na Igreja, Padrões Bíblicos para o Serviço Cristão, de Estevão Ângelo de Souza, uma publicação da CPAD. E aí, para encerrar, eu pergunto para você, qual é o seu chamado? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, diácono ou talvez missionário? Que o Espírito Santo possa te ajudar, que você possa receber esse entendimento por meio do Espírito Santo.